Fala, Creuza, vamos lá. Bom, é o seguinte, gente, para a gente aprender a operar dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Aquele conjunto lá que tem o símbolo Z, né? Aquele Z doidão assim. Para a gente aprender a operar dentro desse conjunto, é necessário o entendimento de alguns conceitos, que é o que eu vou abordar nessa aula, ok? Então, o primeiro conceito é o conceito de simétrico ou oposto. Então, é simétrico ou oposto. O que é isso, né? Na verdade, quando eu estou tratando de simétrico ou oposto, é sempre um número que a gente vai fazer a troca do sinal dele. Tá? Então, por exemplo, suponha que eu estou analisando, ok? Suponha que eu estou analisando aqui o número 2. Então, eu quero saber quem é o simétrico ou o oposto, né? A palavra oposto eu acho que aparece mais, tá? O oposto do 2 é o menos 2, ou seja, é o mesmo número com um sinal trocado, ok? Lembrando que se o número não aparece sinal, quer dizer que ele é um número positivo, tá? E suponha agora que eu tenha, sei lá, menos 15. Quem é o oposto do menos 15? Ora, só troco o sinal, eu tenho mais 15. Parece que não tem muito sentido com isso, tá? Mas esse cara aqui está ligado diretamente à reta numérica, lá dos números inteiros, né? Já falei isso aqui em outra aula, ok? Então suponha que aqui nessa reta nós tenhamos aqui o zero, ok? E eu estou procurando aqui encontrar o 2. O 2 a partir da origem do zero, então eu vou contar duas unidades, uma, duas, e eu localizei, ele está aqui. Então, o oposto do 2 é o número que vai estar à mesma distância, ou seja, essa distância aqui que eu vou fazer em azul, daqui até aqui, vai estar a mesma distância, no caso aqui uma distância de 2 unidades, para o outro lado. Então menos 1 e o menos 2 nesse ponto aqui. Ok? Então eu tenho o 2, o oposto dele é o menos 2, porque essa distância é a mesma distância que a outra, porém está para o lado esquerdo da minha reta numérica. Tá? E se eu quisesse o oposto de menos 2? Seria o 2. Tá? Assim por consequente. Mesma coisa que acontece com o 15. Esse conceito ele é importante depois para a gente saber conseguir operar dentro do conjunto dos números inteiros, né? Não tem muita dúvida. Ok? Então, simétrico ou oposto significa a mesma coisa, que é só trocar o sinal do número, ok? Tem gente que confunde com o inverso, tá? Calma. Em outra aula a gente vai trabalhar o inverso. O inverso é outra coisa, não é isso aqui, beleza? Outro conceito que é bastante importante, tá? É o conceito de módulo, beleza? Esse conceito aqui. Módulo ou valor absoluto, tá? O símbolo do módulo são duas barrinhas, tá? Não são parentes, são duas barrinhas. E a ideia do módulo é o seguinte: é a gente sempre, primeiro que módulo ele está associado com uma distância, né? Por natureza, quando a gente fala em distância, a gente está falando de um número positivo, ok? Ah, qual que é a distância, sei lá, da escola até a minha casa? Ah, 3 quilômetros. Então você não vai falar menos 3 quilômetros, né? Em nenhuma situação a gente vai usar uma distância negativa. Ah, eu tenho que andar menos 5 quilômetros por dia para manter o meu, enfim, a minha saúde física, ok? Então, quando a gente está se tratando de distância, a gente utiliza a palavra módulo ou valor absoluto, que significa a mesma coisa, são dois nomes para a mesma coisa. Em matemática eu uso muito a palavra módulo, tá? Mas o valor absoluto ele aparece também em outras ocasiões, tá? Então são dois nomes para a mesma coisa, é igual me chamar de Creuso ou me chamar de professor Ricardo. Mesma coisa, né? Vou atender igual. Ok? Então, a definição de módulo, gente, ela é um pouquinho mais complexa que isso, mas é bem simples na verdade, tá? Ela assusta um pouco, tá? Se eu colocar aqui a definição, ó, vou colocar aqui, ó, a definição. Ó, definição. Escrever com essa caneta aqui é treta, né? Ó, a definição é o que? Então, seja x, ok? Pertencente ao conjunto dos inteiros,
a gente vai definir módulo de x. Módulos são essas barrinhas, tá? Módulo de x. Então, módulo de x, ele vai depender de duas situações. Se o meu x ele for maior que zero, então, bem simples, módulo de x é igual ao x. O que eu acabei de dizer aqui, de escrever, né? Eu estou falando, olha, se o x for positivo, o módulo dele é igual a ele. Ou seja, exemplinho, vamos pegar o 5. O 5 é positivo? É. O 5 é maior que zero, né? Aqui, opa, desculpa, maior ou igual, tá? 5 é maior ou igual a zero? Sim, então módulo de 5 é igual a 5. É só isso. Professor, mas não mudou? Não tem problema, essa aqui é a definição. E eu tenho o segundo caso, que é o caso que se o x, o valor que eu estou pegando, for um número menor que zero. E cuidado, aqui eu estou dizendo que o x é negativo, porque se o x ele é menor que zero, ele vai estar à esquerda, né, da reta numérica, logo ele vai ser negativo. Ok? Belezinha? Então, eu estou dizendo, se o x é negativo, então o módulo de x vai ser igual, por isso que a gente aprendeu o outro conceito, o oposto do x. E cuidado, quando eu escrevo oposto do x, não estou dizendo que esse número aqui é negativo ou, tá? Aí vocês vão pensar, puxa vida, como não se tem o menos na frente, né? Mas veja bem, eu estou dizendo que o meu x é menor que zero, eu estou dizendo que esse número é negativo, ok? Eu estou dizendo que esse número aqui ele é negativo. E se eu estou pegando o módulo dele necessariamente vai ter que ser positivo, porque eu estou pegando o oposto de um número negativo. Ok? Exemplo. Suponha que eu pegue agora o módulo de menos 3. O menos 3 se enquadra nessa situação ou na segunda? Na segunda, né? Porque menos 3 é menor que zero. Então, o módulo dele é igual ao oposto dele. Que é o oposto de menos 3 é 3. Em resumo, o módulo de um número sempre deixa ele positivo em todas as naturezas, em todas as situações, ok? Então a gente aprendeu duas coisas que são oposto. O oposto é sempre um número trocando sinal, ok? Beleza? No sentido de oposição mesmo. Também pode aparecer a palavra simétrico, a mesma coisa, simétrico de um número é um número com o sinal trocado, e depois a gente viu o que é módulo ou valor absoluto. Eles têm o mesmo nome, né? Eu particularmente prefiro usar módulo, tá? E ele está associado a uma distância, ou seja, ele está associado sempre ao número positivo. O módulo de um número, ele tem esse símbolo aqui, que são as barrinhas, e significa sempre que o que está dentro das minhas barrinhas tem que ser um valor positivo, um valor absoluto. Ok? Valeu, galerinha. Abraço do Creuso e até a próxima.